Você abre os olhos, mas o corpo não obedece. É como se estivesse preso entre dois mundos, desperto o suficiente para perceber o dia começando, mas afundado num nevoeiro interno que parece não ter fim. Lá fora, a luz entra pela janela, mas dentro de você só há um peso silencioso, um peso nos músculos, no olhar e principalmente na alma. Não é simples preguiça, não é apenas sono. É uma vontade profunda de continuar ali, debaixo das cobertas, longe do barulho, da pressa, das cobranças e das expectativas. É como se cada célula do seu corpo gritasse para ficar. E isso não acontece só hoje. É dia após dia, até que uma pergunta começa a ecoar dentro de você. O que está acontecendo comigo? Enquanto o mundo lá fora exige pressa, produtividade e desempenho, dentro de você existe um pedido quase desesperado por pausa, por silêncio, por não precisar fazer nada. Mas aí vêm os julgamentos, os seus e os dos outros. Dizem que é preguiça, que é falta de força de vontade, que você precisa reagir. E você até tenta, mas não há energia. Mesmo quando sobra tempo, falta impulso. Mesmo quando tenta sorrir, o brilho não aparece. Você percebe que algo não está certo, mas não sabe dar nome. É como se tivesse perdido o fio da vontade, como se a chama tivesse apagado. E talvez, só talvez, isso não seja o fim, mas o começo de uma escuta mais profunda. Carl Jung dizia que a alma adoece quando está em desacordo com o próprio destino. E o corpo, fiel a essa alma, começa a enviar sinais. A retração, essa vontade de se recolher, nem sempre é um sintoma de fraqueza. Muitas vezes é um ato de sabedoria. É o inconsciente tentando desacelerar um caminho que está te afastando demais de quem você é. O cansaço profundo, a apatia, a necessidade de desaparecer por algumas horas. Tudo isso pode ser a linguagem silenciosa de uma psique que não aguenta mais sustentar personagens vazios. O colapso, às vezes, é o último gesto de verdade que nos resta. É como se o corpo dissesse: eu não vou continuar assim. E esse vídeo é exatamente sobre isso, sobre olhar para dentro sem julgamento, para ouvir as vozes sutis que estão tentando te proteger de uma vida que não conversa mais com a sua essência. Segundo Jung, o inconsciente é um mestre silencioso. Ele não fala com palavras, mas com sintomas, sonhos e comportamentos que desafiam a lógica. Essa sua vontade de não levantar pode ser um pedido de socorro ou um chamado para mudar de direção. Aqui, no Mentalidade Inabalável, nós não vamos te oferecer frases vazias de motivação. Vamos oferecer um espelho, um espaço seguro para você entender que esse cansaço pode ser um mapa. E ao seguir esse mapa, você pode descobrir 7 motivos profundos, simbólicos, psíquicos, existenciais, que podem estar por trás desse impulso de parar. E se você está aqui, ouvindo essas palavras, já deu o primeiro passo. Você decidiu escutar a si mesmo. Então, eu te convido. Escreva nos comentários: eu escolho me ouvir. Isso vai servir como um compromisso público, um lembrete de que sua vida merece respeito e atenção, porque entender o que te deita também é entender o que um dia vai te fazer levantar, não por obrigação, não para agradar, mas porque algo em você voltou a pulsar. Até lá, tudo bem parar, tudo bem se recompor no seu tempo, a alma não segue relógios. E se você quer continuar essa jornada comigo, se inscreva agora no canal Mentalidade Inabalável, porque aqui a sua pausa é respeitada e o seu recomeço será celebrado. Existe algo dentro de você pedindo resposta. Talvez você nem perceba o quanto está buscando ou o quanto está cansado dessa busca silenciosa. Talvez apenas sinta que a vida perdeu o brilho, que levantar da cama se transformou numa batalha diária. E essa resposta que você procura pode não estar onde você imagina.
Ela pode estar em memórias antigas que você nunca revisitou, em crenças que você carrega desde a infância sem nem perceber, em feridas que você aprendeu a esconder, ou em silêncios que guardam histórias inteiras. Pode estar em partes suas esquecidas, mas que ainda esperam pacientemente por resgate. Carl Jung nos ensinou que existe sentido até naquilo que parece não fazer sentido, que todo sintoma carrega uma mensagem, que o impulso de se retrair pode ser a alma tentando nos chamar de volta para uma reconexão essencial. É isso que vamos fazer aqui. Escutar esses chamados e investigar os 7 motivos profundos que, por trás da exaustão, escondem revelações poderosas. Por quê? Quando você entende a verdadeira raiz do seu cansaço, algo começa a mudar. Você descobre que não é apenas o descanso do corpo que precisa, mas o descanso de uma vida que te obriga a ser quem você não é. Então, respire fundo agora. Se precisar, continue deitado, mas permaneça comigo, porque talvez este seja o momento em que você finalmente encontrará palavras para um estado que nunca conseguiu explicar e, quem sabe, seja também o início de uma reconciliação com tudo o que você teve que abandonar para sobreviver. Hoje vamos falar do primeiro motivo, o cansaço da persona. Você já percebeu como é desgastante ter que ser alguém o tempo todo? Não alguém autêntico, mas alguém aceitável, alguém que se encaixe, que funcione, que corresponda. Jung chamava isso de persona, a máscara social que usamos para lidar com o mundo. O problema começa quando nos identificamos tanto com essa máscara que esquecemos quem somos por trás dela. Quando, para sermos aceitos, começamos a apagar nuances, esconder dores, reprimir impulsos. Sustentar esse personagem tem um preço altíssimo, a sua energia vital. Por isso, muitas vezes, a vontade de passar o dia inteiro deitado não nasce de um corpo preguiçoso, mas de uma alma exausta. Exausta de fingir, de representar, de corresponder a padrões que nada têm a ver com a sua verdade. A persona exige controle, exige uma presença performática, impecável. E o inconsciente, esse sábio rebelde, começa a reagir. Desliga o motor, tira o impulso, empurra você para a cama. Como quem diz, você precisa descansar dessa mentira. O mais cruel é que, na maioria das vezes, você nem percebe que está vivendo através de uma persona. Acredita que é normal viver cansado, que ninguém tem tempo para sentir, mas o corpo sabe. Ele percebe quando o que você mostra não é o que você sente, quando o sorriso é falso, quando a resposta automática esconde uma vontade de gritar. E então o corpo reage, tira sua energia, fecha as cortinas, puxa você para dentro. É como um protesto silencioso, como um retorno ao sagrado silêncio de si mesmo. Jung lembrava que todo excesso de adaptação cria sombra. E sombra é tudo aquilo que você precisou exilar para se encaixar. Essas partes exiladas não desaparecem. Elas se acumulam, se tensionam, até que o sistema entra em colapso. Talvez o que você chama de desânimo seja, na verdade, um colapso energético causado pela sobrecarga de manter vivo um personagem, enquanto a sua essência implora por autenticidade. A persona, quando se torna rígida, vira uma prisão invisível. Você começa a tomar decisões com base no que esperam de você. Aceitar convites por obrigação, sorrir por educação, continuar em relações que te esvaziam, porque é isso que uma boa pessoa faria. Mas toda vez que você diz sim por fora e não por dentro, a alma registra. Ela guarda essa fratura e, aos poucos, vai desligando a sua energia para te forçar a parar. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho ser verdadeiro. Eu comigo. E lembre-se, aqui no Mentalidade Inabalável, você vai encontrar um espaço para ser quem realmente é, sem máscaras e sem cobranças. Então, já se inscreva para continuar essa jornada.
Cada vez que você se afasta de quem realmente é, algo dentro de você perde força. É como se a cada concessão silenciosa a sua energia fosse drenada, gota a gota, até que o único desejo que resta seja parar, parar tudo, deitar, silenciar, porque é no silêncio que a alma encontra espaço para reaparecer. Mas aí vem a culpa, vem a cobrança. Você começa a pensar que está falhando, e, no entanto, talvez a verdadeira falha seja continuar. Continuar fingindo que está tudo bem. Continuar operando em nome de uma imagem que já não representa mais quem você se tornou. Nesse sentido, o desejo de ficar deitado o dia inteiro é mais do que um sinal de fraqueza. É um convite à verdade. É um chamado para revisar quem você está tentando ser e para quem está tentando agradar. Talvez, no fundo, a cama seja o único lugar onde você não precisa provar nada, onde não precisa encenar, onde pode simplesmente existir. Esse cansaço da persona é silencioso, mas devastador. Ele nasce em pequenas concessões, nas palavras que você não disse, nas emoções que você engoliu, nos gestos que você conteve. Ele corrói de dentro para fora, até deixar um vazio que não é depressão. É saturação. Você não está mal. Você está cheio, cheio de obrigações, cheio de expectativas, cheio de imagens que não são suas. E o corpo, fiel, guardião da alma, responde com a retirada. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, começa quando você confronta a persona. Quando reconhece que a imagem que criou para o mundo não é a sua totalidade. Muitas vezes, esse confronto começa com um colapso. O corpo que não quer mais levantar, a mente que não quer mais sustentar o teatro, o coração que já não vibra pelas metas que você mesmo escreveu. Antes de nascer uma nova versão sua, a antiga precisa morrer. E, paradoxalmente, a cama se torna esse leito de morte simbólica, o lugar onde a persona começa a se dissolver. Então, da próxima vez que sentir essa vontade quase incontrolável de permanecer deitado, escute. Não com culpa, mas com reverência. Pergunte a si mesmo: quem estou tentando ser lá fora que me deixa tão exausto aqui dentro? Que parte de mim eu abandonei em nome da aceitação? Porque talvez, apenas talvez, o cansaço não venha do que você fez, mas do quanto precisou se trair para fazer. E isso nos leva ao motivo 2, a sombra não integrada. Existem dores que você escondeu tão bem que até acredita que não existem mais, raivas que nunca se permitiu sentir, vergonhas que enterrou tão fundo que parecem ter desaparecido. Mas elas continuam lá, silenciosas, persistentes. Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você reprimiu, negou ou escondeu de si mesmo por acreditar que não era aceitável. Quanto mais você empurra essa sombra para o inconsciente, mais ela encontra formas indiretas de se manifestar, às vezes como irritação, outras como autossabotagem, mas muitas vezes como um cansaço sem explicação, aquela vontade de se esconder do mundo e desaparecer por algumas horas. A sombra consome energia, muita energia, porque manter essas partes exiladas fora da consciência exige esforço psíquico constante. Você precisa vigiar pensamentos, controlar reações, sustentar aparências. E isso drena. Drena sua vitalidade, sua espontaneidade, seu desejo de... Chega uma hora em que a psique não aguenta mais. E então o inconsciente puxa você para baixo, para dentro, para o escuro. Não como castigo, mas como necessidade. É o convite para reencontrar as partes de si que você renegou. Essas partes renegadas, por mais assustadoras que pareçam, não são inimigas. São pedaços vivos da sua humanidade, sua tristeza, sua raiva, seu medo, sua sensualidade, sua força. Tudo aquilo que por algum motivo
foi considerado errado ou exagerado e que você precisou esconder para ser amado. Mas aquilo que não é integrado, cedo ou tarde, se transforma em sintoma. E, na visão junguiana, sintomas não são meros problemas, são mensageiros. Se isso ressoou com você, escreva nos comentários: eu escolho olhar para minha sombra. Esse ato simples já é um passo para a integração. E se você quer continuar aprofundando essa jornada, inscreva-se agora no Mentalidade Inabalável. Aqui, vamos caminhar juntos rumo a uma vida mais autêntica, livre e inteira. Visão junguiana. Sintomas são cartas enviadas pelo inconsciente, e a exaustão pode ser uma dessas cartas. Um pedido urgente para parar de negar quem você é. Talvez você esteja deitado porque no seu corpo a sua sombra ainda tem permissão para existir. Ali, você não precisa controlar tanto. Não precisa se vigiar o tempo todo. Pode se entregar ao que sente sem medo de julgamento. A cama, nesse sentido, se torna um refúgio. Um espaço seguro onde a sua alma, sufocada por tanta repressão, finalmente pode respirar, porque viver negando emoções é um tipo silencioso de violência, e a alma, quando violentada por tempo demais, começa a colapsar. Ela recusa, ela para, e é nesse parar que, paradoxalmente, encontra um caminho de volta para casa. A sombra está sempre atuando. Ela aparece quando você sente inveja e finge que não, quando sente raiva e a transforma em culpa, quando deseja algo e diz para si mesmo que não importa. Esse auto-engano, essa distância entre o que você sente e o que admite sentir, corrói a sua integridade. E aqui, integridade não é um conceito moral, é energético. É a capacidade de estar inteiro. Quando você fragmenta demais a sua experiência interna, acaba se despedaçando. E mais uma vez, deitar surge como defesa, como trégua, como uma tentativa desesperada de se recompor. Jung dizia que a cura começa quando você tem coragem de olhar para a sua sombra sem julgamento, sem querer mudá-la, sem anulá-la, apenas reconhecendo: isso também sou eu. Exige presença, exige silêncio, exige tempo. 3 coisas que o mundo moderno não gosta de oferecer, mas que a alma exige. Por isso, a cama se torna um santuário involuntário, o lugar onde, mesmo contra a sua vontade, você para. E ao parar, se aproxima daquilo que precisa ser visto. Porque enquanto estiver correndo, ocupado, acelerado, a sombra continuará agindo nos bastidores, drenando sua energia, seu prazer e sua vontade de viver. Não é por acaso que, muitas vezes, ao deitar, vêm pensamentos pesados, lembranças antigas ou imagens desconfortáveis. É a sombra tentando emergir. É o inconsciente dizendo: olha para isso. Sua primeira reação pode ser medo, desconforto ou fuga. Mas fugir só prolonga o ciclo. Quanto mais você empurra para depois, mais o corpo insiste em parar, porque ele sabe que ali, naquele mergulho sombrio, está a chave da sua libertação. Então, se você sente essa vontade crônica de se esconder do mundo, talvez seja a hora de perguntar: o que dentro de mim está pedindo reconhecimento? Que parte minha foi esquecida, reprimida, silenciada? A sombra não quer te destruir. Ela quer ser ouvida, quer ser integrada. E só depois disso, a leveza volta. Só depois disso, o corpo encontra fôlego para se levantar. Não por obrigação, mas por verdade. O descanso verdadeiro só acontece quando você está inteiro. Quando não precisa mais gastar energia escondendo pedaços de si. Quando pode existir com tudo o que sente, sem precisar justificar. Enquanto isso não acontece, o corpo continuará pedindo pausa, a mente continuará pedindo silêncio, e você continuará sendo puxado para a cama. Não por fraqueza, mas por um amor inconsciente que quer te ver mais inteiro, mais presente, mais real.
Se isso falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho integrar minha sombra. Esse pequeno ato já é um primeiro passo de coragem. E se você quer se aprofundar nessa jornada, inscreva-se agora no Mentalidade Inabalável. Lá, vamos caminhar juntos para que você pare de viver fragmentado e comece a viver em verdade. Agora, seguimos para o terceiro motivo, talvez um dos mais silenciosos e enraizados, a ferida do pai. Quando falamos de figura paterna, não estamos nos referindo apenas ao homem biológico que esteve presente ou ausente na sua vida, mas ao arquétipo da autoridade, da cobrança, do valor, da expectativa. Jung via o pai como um dos primeiros espelhos que moldam nossa percepção de merecimento, disciplina e identidade. E quando essa figura, por ação ou omissão, nos passa a mensagem de que nunca somos bons o bastante, algo dentro de nós se contrai, se fecha e se cansa. Essa é a semente de uma autocrítica feroz. A voz do pai, que deveria guiar, proteger e inspirar, se transforma em um juiz interno implacável. Um eco que ainda ressoa na sua mente adulta sempre que você pensa em descansar, dizer não, ou simplesmente existir sem produzir. É essa voz que sussurra: você não tem direito de parar. E quando você para, vem a culpa. A culpa por estar deitado não nasce apenas da pressão social. Ela vem de uma marca mais profunda, a ferida do pai. Uma parte sua acredita que descansar é fraqueza, que só merece repouso quem já venceu, quem já provou seu valor. E como você nunca sente que chegou lá, deitar vira sinônimo de derrota. Você não relaxa, você se rende, e essa rendição vem carregada de peso, um sentimento de falha, de vergonha, de inadequação. O mais doloroso é que esse conflito acontece dentro de você. De um lado, a parte mais sensível, mais verdadeira, implorando por cuidado, pausa, escuta. Do outro, a parte moldada pela figura paterna ferida, repetindo que vulnerabilidade é inadmissível, que cansaço é inadmissível. Esse embate interno te esgota mais do que qualquer tarefa externa. É uma guerra invisível que consome a sua energia vital, até que o brilho se apaga e tudo o que resta é a vontade de não levantar. A cama, nesse cenário, é o único espaço onde você não precisa provar nada. O pai não cobra, o chefe não exige, o mundo não observa. Mas mesmo ali, a culpa aparece. E essa culpa não é racional, é ancestral. É o peso de séculos de masculinidade distorcida, de exigências sem ternura, de produtividade sem afeto. Você foi ensinado a se medir pelo que entrega, não pelo que sente, a se valorizar pelo que faz, não por quem é. Esse ensinamento virou cárcere, um cárcere interno que só permite descanso quando o corpo já não aguenta mais. Quantas vezes você já tentou descansar e, mesmo deitado, sentiu o peito apertado, como se estivesse traindo alguém, como se houvesse algo errado em simplesmente estar? Isso não nasceu com você, isso foi herdado. Isso é o pai ferido falando através de você. E a cura não está em rejeitar esse pai, mas em reconhecer que ele também foi ferido. Ele também não aprendeu a descansar. Ele também foi ensinado a se calar, a se endurecer, a seguir sem olhar para dentro. Agora, você tem a chance de quebrar esse ciclo. Quando se permite descansar sem culpa, quando honra sua exaustão como sinal de vida, não de falha, você começa a curar essa ferida. Você começa a construir, dentro de si, uma nova figura paterna. Não a que exige, mas a que acolhe. Não a que mede valor por produtividade, mas a que reconhece que existir já é suficiente. Isso é trabalho espiritual. É individuação. É integrar o arquétipo do pai dentro de si. Não mais como tirano, mas como guia compassivo. É preciso olhar para esse motivo com muita ternura, porque ele toca em uma dor antiga. Uma dor que
Atravessa gerações, moldou a forma como você se vê e agora te impede de levantar. Porque levantar para essa parte significa voltar a se machucar, voltar a ser cobrado, voltar a ouvir que nunca é o bastante. Então, antes de se forçar a levantar, abrace essa parte. Sente com ela. Escute o que ela tem a dizer. Talvez ela só precise disso. Escuta, respeito, amor. Deitar não é o problema. O problema é a culpa que você carrega quando faz isso. A culpa é o veneno. A pausa é o remédio. E se hoje seu corpo pede esse remédio, é porque ele cansou da tirania do autoabandono. Cansou de se curvar a uma figura interna que nunca está satisfeita. E talvez, só talvez, a única forma de se levantar com verdade seja primeiro deitar com dignidade, com respeito por tudo o que você já sustentou, mesmo quando ninguém viu. Se isso tocou você, escreva nos comentários. Eu escolho me libertar da culpa. E se quer ajuda para reconstruir dentro de si um pai interno que apoia, acolhe e acredita no seu valor, inscreva-se agora no Mentalidade Inabalável. Chegamos ao quarto motivo. Talvez este seja o motivo mais silencioso e angustiante de todos. A falta de sentido existencial. Não falo de metas, objetivos ou planos de carreira. Falo daquele sentido mais profundo, íntimo, quase invisível. Aquele que faz você abrir os olhos pela manhã e sentir que vale a pena viver. Quando esse sentido desaparece, tudo o que você faz parece desconectado da sua alma. O corpo desacelera, a mente paralisa, a vontade evapora, e até o gesto mais simples, como levantar da cama, se torna um esforço quase impossível. Você pode estar cercado de tarefas, responsabilidades e pessoas. Pode ter uma rotina cheia, agenda lotada, compromissos constantes, mas nada vibra, nada aquece, tudo perde cor, gosto, cheiro. Você tenta se convencer de que é só uma fase, tenta seguir, tenta reagir, mas lá dentro algo colapsa, algo sussurra em silêncio. Isso não me representa mais. E quanto mais você ignora esse vazio, mais ele te puxa para dentro. Mas a cama se torna abrigo, porque ali é o único lugar onde você não precisa fingir que sabe para onde está indo. Essa perda de sentido não chega com barulho, chega com ausência de desejo, de impulso, de curiosidade. O que antes te movia agora parece distante. O que antes te entusiasmava agora te cansa. As pessoas que antes te alcançavam agora parecem falar outra língua. É como se a vida seguisse por uma estrada e você, sem perceber, tivesse saído dela. Não por escolha, mas por necessidade. Porque seguir fingindo sentido é uma traição que o corpo não suporta mais sustentar. Jung dizia: o colapso existencial não é um fim, é um chamado. Um sinal de que a vida que você vinha levando precisa morrer para que outra, mais verdadeira, possa nascer. Mas essa transição é dolorosa. Ela não traz respostas prontas. Ela desorganiza, ela desorienta, ela te faz questionar tudo. E no meio desse caos interno, o impulso de deitar não é fuga, é proteção. É um retorno escuro ao silêncio, ao útero simbólico de onde talvez algo novo possa emergir. Deitar aqui não é desistir, é gestar. Você pode até tentar forçar movimento, encher a agenda, repetir rotinas, insistir no que sempre fez. Mas vai perceber que nada encaixa, porque o corpo sabe que aquilo já não serve. E se o corpo recusa, a alma agradece. A cama vira símbolo, símbolo de pausa, de ruptura, de um não mais, até que o novo comece a sussurrar alguma direção. O antigo precisa ser honrado em sua morte, mesmo que essa morte não tenha forma, mesmo que você ainda não saiba o que está nascendo. É cruel o quanto essa dor não tem nome. Você tenta explicar e ninguém entende. Mas sua vida está ótima, dizem. Eles veem estrutura, não veem alma, não veem o silêncio que te consome. Não veem a ausência de brilho no olhar.
e você, sem palavras, se cala, se afasta, se deita, porque ali, na escuridão dos lençóis, você pode não ter respostas, mas também não precisa dar explicações. Isso dói, dói profundamente. Dói porque você quer querer, quer sentir, quer vibrar, mas não consegue. E isso não é fracasso, é sintoma. Sintoma de que você se afastou demais da sua verdade. Talvez tenha vivido para agradar, para cumprir expectativas, para ser funcional. E agora sua alma está cobrando presença, está dizendo com firmeza: eu não sigo mais sem sentido. Quando ignorada, essa exigência se transforma nesse colapso vital que você chama de desânimo. Mas, e se esse desânimo for, na verdade, uma travessia? E se a cama for o altar onde sua antiga vida está sendo sepultada em silêncio? E se, ao invés de se julgar por estar deitado, você começasse a perguntar: que sentido real minha alma está pedindo para viver? Se essa pergunta ecoa em você, escreva nos comentários: eu escolho ouvir minha alma. E se quer aprender a atravessar esse vazio e renascer com clareza e força, inscreva-se no Mentalidade Inabalável. Para viver, porque talvez você esteja exatamente onde precisa estar, parado, em silêncio, esperando que a resposta não venha da mente agitada, mas da escuta profunda do seu próprio ser. Jung acreditava que a alma sempre busca sentido, e quando não o encontra, ela adoece. Mas essa doença, por mais dolorosa que seja, também é um remédio. Ela te obriga a parar, a rever, a escutar, a morrer para aquilo que já não vibra mais dentro de você. E é nesse morrer simbólico, nesse deitar sagrado, que o novo começa a nascer. Imperceptível, tímido, mas vivo. E quando finalmente se revela, o levantar não será mais um esforço, será um retorno. O quinto motivo é tão comum quanto invisível: a sobrecarga de adaptação. Você talvez nem perceba, mas passa boa parte da vida tentando se ajustar. A forma certa de falar, de agir, de trabalhar, de se relacionar. Desde pequeno, aprendeu que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. Essa lição, repetida sutil e constantemente, virou seu padrão automático de existência. Você observa o ambiente e se molda a ele, mesmo que isso custe seu bem-estar, seu ritmo, sua verdade. Mas adaptar-se o tempo todo cansa profundamente. Não é um esforço pontual, é uma vigilância constante, uma atenção redobrada a cada gesto, a cada palavra, a cada escolha. Você pensa 2 vezes antes de dizer o que realmente sente. Sorrir quando está triste, concordar quando discorda, ficar quando tudo em você quer ir embora. Cada pequena traição a si mesmo acumula uma carga invisível, pesada. Ela pesa nos ombros, aperta o peito, enrijece o corpo, até que tudo em você grita: eu não aguento mais. E quando esse grito não é escutado, o corpo se impõe. Ele desacelera, ele trava, ele te puxa para a cama, como quem diz: se você não vai parar por escolha, vai parar por colapso. Você chama isso de preguiça, procrastinação, apatia, mas o nome verdadeiro é exaustão emocional. A alma está cansada de se adequar, de representar, de ocupar espaços que a ferem só para não decepcionar. A vontade de ficar deitado o dia todo é, nesse caso, um ato inconsciente de rebeldia. Um protesto silencioso contra a prisão invisível da adaptação forçada. Essa sobrecarga não vem só das grandes exigências. Ela mora nos detalhes, nos bons dias ditos sem vontade, nos silêncios desconfortáveis, nas conversas difíceis que evitamos, nas vezes que engolimos nossa própria vontade para manter a paz, nas relações onde precisamos explicar tudo o tempo todo, nos trabalhos onde somos elogiados por sermos flexíveis, mas onde, na verdade, estamos nos violentando. E quanto mais você se molda,
mais se afasta de si mesmo. Quanto mais se afasta, mais a alma adoece. Você começa a perceber que não tem entusiasmo, que tudo exige um esforço descomunal, que até o prazer parece forçado, porque você não está presente em nada. Você virou um reflexo do que os outros querem, uma adaptação ambulante, e a cama se torna o único lugar onde você ainda existe por inteiro, mesmo em silêncio, mesmo sem respostas. Ali, você não precisa agradar, não precisa cumprir papel. Finalmente pode parar de performar. O mais cruel é que o mundo celebra essa sua capacidade de adaptação. Dizem que você é forte, resiliente, compreensivo, mas ninguém vê o preço disso, ninguém vê a tensão que seu corpo carrega, a insônia, o esgotamento, o vazio, porque por fora você funciona, mas por dentro está se esfarelando, está tentando desesperadamente lembrar quem era antes de começar a se adaptar a tudo. Está tentando encontrar uma versão de si que ainda faça sentido, que ainda pulse, que ainda tenha cor. E não se trata de rejeitar os outros, trata-se de voltar para si mesmo. Reconhecer que em algum ponto da jornada você se perdeu de vista. Que agora a alma está pedindo retorno, está exigindo autenticidade. E não há como seguir fingindo depois disso. Não há como seguir sorrindo quando tudo em você está pedindo pausa. Por isso, deitar, parar, não é fraqueza. Parar é cura. É a pausa necessária para resgatar tudo aquilo que você deixou para trás, em nome da aceitação, medo do ter que ser. Jung falava da importância de recuperar a totalidade, de deixar de ser uma função social para voltar a ser um indivíduo inteiro, autêntico. E esse retorno, muitas vezes, começa com um colapso, com o corpo recusando ser só adaptação, com uma decisão inconsciente de parar. Parar para lembrar quem você é, parar para ouvir o que o seu silêncio grita, parar para sentir sem filtros, sem concessões, sem medo. E mais uma vez, a cama se torna um espaço simbólico, o espaço onde a reconstrução começa. Pode doer reconhecer o quanto você se abandonou. Pode ser desconcertante admitir que sua exaustão tem nome, tem causa, tem sentido. Mas é nesse reconhecimento que a verdadeira libertação mora. Quando você entende que a vontade de ficar deitado não é defeito, mas sinal, tudo muda. Você para de lutar contra si mesmo, para de se julgar e começa, enfim, a se acolher. Porque só quando aceita a pausa como sagrada, o movimento volta a fazer sentido. Chegamos ao sexto motivo, um que escapa da lógica imediata e se aproxima do que Jung chamava de movimento arquetípico, o arquétipo do recolhimento. Em todos os ciclos da natureza, há fases de retração. O inverno chega para silenciar a terra. Os animais se escondem. As árvores perdem as folhas, não há pressa, não há produtividade, é uma pausa, que não é ausência de vida, mas preparação. Assim como a natureza, a alma também passa por invernos, momentos em que tudo desacelera, quando a energia recua, quando a vontade desaparece, quando o único gesto possível é deitar. Mas nós desaprendemos a respeitar esse ritmo, fomos condicionados a ver o recolhimento como falha, como perda, como retrocesso. Aprendemos a ignorar o corpo quando ele pede descanso profundo. Aprendemos a calar a alma quando ela não tem mais ânimo, a seguir funcionando, mesmo quando tudo em nós grita por silêncio. É por isso que a vontade de ficar deitado o dia todo aparece. Porque você entrou, sem perceber, em um ciclo de recolhimento. Um ciclo que pede interiorização, reflexão, escuta. Mas como você não reconhece isso como algo natural, entra em conflito. E o conflito adoece. O arquétipo do recolhimento é um chamado ancestral para a introspecção. Ele surge quando a alma precisa reorganizar sua casa interna, quando precisa digerir o que viveu, processar dores, rever direções. Não é um tempo de fazer,
É um tempo de ser, de simplesmente existir, de permitir que o velho morra para que o novo possa nascer. E nesse tempo, toda tentativa se torna violência contra si mesmo. A cama se transforma no casulo, no útero simbólico onde a alma se refaz. Mas o mundo não respeita ciclos. Ele exige constância, resultado, entrega. E isso cria uma cisão interna. Uma parte sua quer respeitar o ritmo da alma. Outra se cobra por não estar produzindo, reagindo, sorrindo. Essa tensão interna suga sua energia. Você se sente dividido, culpado, confuso. Mas o corpo sabe. Ele insiste. Ele te obriga a deitar. Porque, no fundo, sabe que esse tempo não é vazio, é fértil. Que essa pausa não é ausência, é gestação. Que o que está nascendo dentro de você precisa de silêncio para emergir. Jung entendia que o inconsciente se manifesta por símbolos, imagens, comportamentos que escapam da lógica. E o recolhimento é um desses símbolos. Ele não tem explicação imediata, mas tem profundidade. É um convite para uma travessia interior, olhar para dentro sem pressa, sem mapa. E isso assusta, porque não fomos ensinados a confiar na pausa. Mas ela é sagrada. É o solo escuro, onde as sementes do novo começam a germinar, mesmo que você ainda não veja nada crescendo. Talvez você esteja vivendo um momento assim, um inverno da alma. Um tempo para recolher os galhos, silenciar as folhas, fechar os olhos para o mundo e abrir os ouvidos para dentro. E não há nada errado nisso. Pelo contrário, é nesse espaço que a alma se reconecta com sua essência. É nesse escuro que a luz começa a se preparar. O corpo, em sua sabedoria, reconhece tudo isso antes da mente. Por isso ele para, por isso ele desliga, por isso ele insiste em deitar. Você pode até tentar reagir, forçar movimento, buscar respostas, mas talvez o que você precise agora não seja ação, seja aceitação. Aceitar que seu ritmo mudou, aceitar que sua alma está em processo, aceitar que seu corpo está colaborando com algo maior, algo que você ainda não entende, mas que é real. E quanto mais você nega esse ciclo, mais o corpo grita, mais o cansaço aumenta, mais a culpa se instala. Porque tentar florescer no inverno é injusto, inútil, cruel. O recolhimento não é derrota, é maturação, é o tempo da raiz. Enquanto ninguém vê, algo dentro de você está se reconfigurando. Uma nova visão, um novo desejo, uma nova versão sua está sendo moldada no silêncio. E quando ela estiver pronta, você vai levantar, mas não por obrigação. Vai levantar porque algo em você renasceu, porque algo pulsou com verdade. E esse levantar será leve, íntegro, natural, como a primavera que chega sem alarde, mas transforma tudo. Então, até lá, honre o ciclo. Honre a pausa, honre a vontade de deitar. Ela não é preguiça, ela é preparação. Ela é a alma dizendo, agora eu preciso de silêncio para florescer. E tudo bem. O mundo pode não entender, mas seu corpo entende, sua alma entende, e esse entendimento é tudo o que você precisa. Agora, chegamos ao sétimo e último motivo, talvez o mais paradoxal, o silêncio como grito. Vivemos em um mundo que valoriza a performance, o discurso, a exposição constante. Falar virou sinônimo de existir. Produzir virou sinal de saúde. E o silêncio, por sua vez, passou a ser confundido com fraqueza, apatia, desistência. Mas há silêncios que são gritos. Há silêncios que falam mais do que qualquer frase. E quando o corpo escolhe o silêncio, quando ele se deita e se recusa a levantar, ele pode estar tentando dizer aquilo que a boca não conseguiu. Esse silêncio profundo, esse deitar insistente, esse olhar fixo no teto, tudo isso pode ser um pedido de socorro que você mesmo não consegue ouvir. Porque talvez você tenha passado tempo demais calando sua dor, tempo demais engolindo frustrações, tempo demais silenciando verdades para manter a paz.
para proteger os outros, para não causar desconforto. E agora tudo que foi silenciado começa a pedir espaço. A alma sufocada já não encontra outra forma de se expressar, senão parando tudo, travando, deitando, silenciando. Você pode estar deitado não porque desistiu da vida, mas porque está tentando desesperadamente escutar algo que só se revela no vazio, algo que ficou encoberto pelo barulho, pelas obrigações, pelas distrações. E esse algo é sua verdade, uma verdade que dói, que rasga, que transforma, e que por isso foi empurrada por tanto tempo. Mas ela não desapareceu. Ela ficou lá esperando e agora finalmente encontrou uma fresta. O seu silêncio, o seu recolhimento, a sua entrega ao cansaço. Jung dizia que aquilo que não é tornado consciente retorna como destino. E o que não é dito, o que não é vivido, o que não é olhado, retorna como paralisia. O corpo grita onde a palavra falhou. A cama vira confessionário, o travesseiro testemunha. E esse silêncio pesado que te envolve pode ser a única chance que sua alma encontrou para dizer: não dá mais. Eu não consigo mais sustentar essa mentira. Você não está apenas cansado, você está em ruptura. E toda ruptura vem precedida por um silêncio brutal. Mas esse silêncio não é o fim. Ele é o intervalo entre dois mundos. O mundo que você viveu até aqui, sustentado por personagens, pactos invisíveis, acordos silenciosos que já não fazem mais sentido, e o mundo que ainda não nasceu, mas que começa a se anunciar nesse vazio. A alma, quando quer mudar de forma, primeiro silencia, primeiro para, primeiro observa. E é por isso que deitar pode ser o primeiro gesto de um recomeço, mesmo que à primeira vista pareça um fim. Você pode até não entender o que está acontecendo, pode se culpar, se comparar, se questionar, mas nada disso apaga o fato de que algo dentro de você está mudando. Nada disso muda o fato de que o corpo está dizendo a verdade, e a verdade é: algo em você morreu. Alguma versão sua não funciona mais. Algum papel que você sustentava com esforço já não serve. E no lugar disso, só existe silêncio. Um silêncio fértil, um silêncio que assusta, mas que guarda a potência do renascimento. Esse silêncio não precisa de pressa, não precisa de respostas, precisa de espaço, de respeito, de tempo. E a cama, nesse momento, pode ser o único lugar onde você consegue oferecer isso a si mesmo. Onde você não precisa justificar, onde você não precisa fingir que está tudo bem. Porque ali, no escuro, no silêncio, no vazio, algo começa a pulsar, devagar, tímido, verdadeiro. E é a partir desse pulsar que uma nova história começa a ser possível. Não é todo silêncio que adoece. Há silêncios que curam, há silêncios que reorganizam, há silêncios que limpam. O seu silêncio, esse que te prende na cama, pode estar tentando te proteger de um colapso maior. Pode estar te afastando de uma vida que não te representa mais. Pode estar criando as condições internas para que um dia você levante, mas com verdade, com direção, com presença. E até lá, tudo bem permanecer calado, tudo bem estar em pausa, tudo bem não saber. A alma não tem pressa. Ela tem ritmo. E se hoje seu corpo está mudo, cansado, deitado, é porque algo dentro de você está amadurecendo em silêncio. E esse processo, por mais incômodo que seja, é sagrado. Confie nisso. Confie em si. Confie nesse silêncio que, embora pareça vazio, está cheio de vida esperando para emergir. Quando for a hora, você saberá. O corpo saberá. A alma saberá. E o levantar virá, não como obrigação, mas como renascimento. Talvez agora você consiga olhar para sua vontade de ficar deitado o dia todo com outros olhos. Não como uma falha, não como fraqueza, mas como linguagem. Uma linguagem que o corpo e a alma encontraram para dizer aquilo que sua mente ainda não sabia traduzir.
porque cada um desses 7 motivos, o cansaço da persona, a sombra reprimida, a ferida do pai, a falta de sentido, a sobrecarga de adaptação, o recolhimento arquetípico e o silêncio como grito, são convites. Convites para olhar para dentro, para parar de fugir, para escutar, enfim, aquilo que está em você pedindo verdade. É doloroso perceber o quanto ignoramos esses sinais por tanto tempo, o quanto tentamos nos forçar a continuar, mesmo quando tudo em nós já havia parado por dentro. Mas talvez essa também seja a semente da mudança, porque só reconhecendo a profundidade desse cansaço é que podemos, de fato, começar a transformá-lo. Não como algo a ser superado rapidamente, mas como um processo, uma travessia, uma jornada de reconciliação com o que somos de verdade. O que te deita no fundo é o excesso de mentira, o excesso de máscara, o excesso de esforço para sustentar uma vida que não te representa mais. E não há nada mais justo do que o corpo se recusar a seguir assim. Ele não está falhando. Ele está sendo leal à sua alma. E essa lealdade é o maior ato de amor que você poderia receber agora, mesmo que ela venha em forma de colapso, de paralisia, de cansaço. Deitar então se transforma. Deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser símbolo de transformação, porque você não está apenas descansando. Você está reconfigurando sua relação com o tempo, com o esforço, com o merecimento, com o próprio valor. Você está parando para se perguntar: de onde vem esse peso? E essa pergunta por si só é um portal para a cura. Mas a cura exige escuta. E escutar exige coragem. Coragem de sentir o que você vinha evitando, de lembrar o que você havia enterrado, de acolher as partes que você exilou por tanto tempo. E essa escuta profunda e honesta não acontece em movimento. Acontece na pausa, no silêncio, no vazio. Acontece no momento em que você, enfim, aceita deitar, não para fugir da vida, mas para reencontrar sua verdade. Este vídeo não é sobre te motivar a sair da cama. É sobre te ajudar a entender por que você deitou. É sobre te oferecer palavras para acolher esse momento. Esse silêncio, esse cansaço, essa vontade de ficar deitado pode parecer uma prisão, uma confusão que te paralisa. Mas, acima de tudo, é um convite para devolver sentido ao que parecia sem sentido. Porque quando o cansaço é acolhido, ele começa a mudar. Quando a dor é nomeada, ela começa a se dissolver. Quando a alma é escutada, o corpo começa aos poucos a se erguer. Você não precisa levantar agora, nem fazer nada. Só precisa se permitir estar exatamente onde está, com tudo que sente, com tudo que ainda não entende. E esse já é um gesto de coragem imenso. Se você chegou até aqui e escutou tudo isso com o coração aberto, saiba que você já está se movimentando, não por fora, mas por dentro. Esse movimento interno, invisível, é o que um dia vai te levar de volta para a vida. Mas uma vida sua, honesta, alinhada com quem você é de verdade. Agora quero te convidar para compartilhar não por obrigação, mas porque sua história pode ser o espelho que outra pessoa precisa ver. Me conta nos comentários, qual desses 7 motivos mais tocou você? Qual deles você reconhece no seu corpo, no seu silêncio, na sua exaustão? E se não souber nomear, tudo bem. Escreva apenas: eu também sinto isso. Porque às vezes, só de saber que você não está sozinho, algo dentro já se acalma. Se este vídeo trouxe acolhimento, se colocou em palavras o que você não sabia explicar, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja deitado agora, sentindo culpa por não conseguir reagir. Alguém que precisa saber que deitar também pode ser um gesto espiritual, que parar também é sagrado, que o corpo fala, e quando a gente escuta, tudo começa a mudar. Nunca se esqueça. Você não precisa correr, não precisa se forçar, não precisa performar cura.
Você só precisa continuar se escutando e confiar que existe um tempo certo para tudo, até para levantar.